19 de janeiro de 2017. O até então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, segue sua agenda de atividades rotineiras em Brasília. É um investimento, de um lado, na construção de novas unidades com segurança. Ele ainda não sabe, mas nas próximas horas, o destino trará o presente mais oportuno e sombrio de sua carreira. Um jatinho executivo decola do Campo de Marte, em São Paulo, com destino ao litoral do Rio de Janeiro. O clima é instável, mas nada que preocupe um piloto com mais de 7.000 horas de voo. A decolagem está aprovada. A aeronave não apresenta qualquer falha técnica, mas, ao se aproximar de Paraty, o trem de pouso é baixado. Os alertas da aeronave são acionados. O avião está a 82 metros de altura, numa velocidade de 222 km por hora. O piloto decide fazer uma tentativa de pouso forçado, mas algo dá errado. Esse avião fazia, que eu falo pra vocês, ele estava fazendo uma curva. Fazia uma curva. Aí quando ele fez assim, ele... Às 13 horas e 57 minutos, o avião atinge a água. Nenhuma das 5 pessoas a bordo sobrevive. Uma delas está em posse de documentos capazes de colocar políticos, empresários e até presidentes atrás das grades. Ministro do STF, Teori Zavascki. O corpo do ministro Teori Zavascki foi resgatado de dentro do avião que caiu no litoral de Paraty. Mas é absolutamente necessário que o acidente seja investigado. Às vésperas de homologar delações capazes de implodir o sistema político, a morte de Teori deixou uma cadeira vazia. E embora ninguém soubesse, ela já tinha dono. O responsável pelo funeral da liberdade no Brasil. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Nos últimos anos, Alexandre de Moraes concentrou em suas mãos um tipo de poder com que nem mesmo os maiores déspotas da história ousaram sonhar. Com a conivência da mídia e de integrantes dos poderes judiciário e executivo, passou a fazer as mais criativas interpretações da Constituição para justificar abusos, arbítrios e ilegalidades. De ofício, sem o aval do Ministério Público, atropelando o Congresso, ele abre inquéritos intermináveis, acusa, investiga, julga e pune. Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Com esse poder, ele não apenas derrubou perfis, derrubou redes sociais inteiras, calou opositores e usou a Polícia Federal como um braço pessoal de repressão, perseguindo jornalistas sem acusação formal pelo terrível crime de falar demais. Moraes bloqueou contas bancárias de empresários porque não gostou do conteúdo de um grupo privado de WhatsApp que eles mantinham. Censurou e prendeu parlamentares por exercerem sua função, parlar. Prendeu milhares de inocentes e destruiu suas famílias. Negou atendimento médico a presos políticos.
Um deles virou símbolo dessa tragédia. Clériston Pereira da Cunha tinha 46 anos e teve um mal súbito durante um banho de sol na manhã desta segunda-feira. Clériston tinha diabetes, hipertensão e usava medicamento controlado. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não chegou a analisar o caso. Daniel Silveira, Débora Rodrigues, o número de vítimas da repressão do judiciário é enorme. Tudo isso fez com que Alexandre de Moraes, em julho de 2025, fosse incluído numa das listas mais temidas do planeta, a dos sancionados pela lei Magnitsky. Na companhia dos maiores torturadores, ditadores e psicopatas, Moraes passou a ser reconhecido no mundo todo como um tirano, um violador de direitos humanos. E nem isso foi suficiente para contê-lo. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Num julgamento fajuto, baseado num papel nunca assinado, inventaram uma trama, crimes inexistentes, sem provas, sem testemunhas, sem foro. O circo inconstitucional, além de Moraes, reuniu o ex-advogado e o ex-ministro da Justiça de Lula e teve transmissão ao vivo e os aplausos do sistema e os aplausos da mídia. Uma mídia falida, vendida, que abandonou a verdade para propagar narrativas para servir ao dinheiro. Abra os olhos, desligue a TV, não aceite ser manipulado. Você tem o direito de buscar e saber a verdade. Foi por isso que nós decidimos ir muito além das versões fantasiosas oficiais, organizando e documentando os fatos. Quem é Alexandre de Moraes? Quais são as suas ambições? Quem são os seus aliados? Por que ele acumulou tanto poder? E, mais importante, o que ele precisou entregar em troca desse poder? O que você vai ver agora é um dossiê, uma produção audiovisual que une documentos, pesquisas e fatos sobre o maior ditador da história da República Brasileira. Seja bem-vindo ao primeiro documentário oficial da Timeline. É 13 de dezembro de 1968. Sob o regime militar, a economia brasileira começa a crescer, mas o preço é a liberdade. Insatisfeitos, brasileiros se opõem ao regime. Greves em fábricas, confrontos em universidades, protestos. Tudo indica que algo grande está para acontecer. Ninguém sabe o que será, mas todos podem sentir. E então, acontece. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Naquela sexta-feira, foi publicado o Ato Institucional número 5, um decreto que consolidaria o regime militar pela próxima década. Ninguém sabia ainda, mas, naquela mesma noite, em uma maternidade da cidade de São Paulo, nascia um bebê que, por ironia do destino, estava destinado a instaurar um novo regime autoritário no Brasil. Filho de Leon Lima e Gláucia de Almeida, Alexandre de Moraes era o segundo de 3 irmãos. Pouco se sabe sobre o ambiente familiar em que foi criado,
Mas observando suas ações em frente ao poder, é possível concluir que algo na infância o fez crescer com uma personalidade diferente. Em 2025, a psicanalista Marisa Lobo foi contratada para avaliar o possível perfil psicológico de Moraes. Segundo ela, seu perfil comportamental observado se aproxima de padrões psíquicos associados ao autoritarismo, narcisismo e rigidez egóica. Todo narcisista passou por experiências de abandono, ou pelo menos se sentiu abandonado. Pode ser que não tenha sido. O amor era direcionado para o outro, não deu certo, eu direcionei ele só para mim. O narcisista só enxerga ele, o bem dele, o que você pensa sobre ele. O mundo da fantasia, onde tudo existe por minha causa. Tudo existe porque eu estou nesse mundo. Eles se comunicam bem, eles sabem persuadir, eles são muito articulados na comunicação com outras pessoas. Judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Imagine que este é você, um estudante do curso de Direito da USP. Você é um dentre 50 alunos daquela turma. Você não faz ideia, mas 3 dos seus colegas têm algo diferente por dentro. Algo sombrio, uma necessidade de controle, uma ânsia secreta por atenção e a capacidade instintiva de manipular, mentir e ultrapassar limites para conquistá-la. Mas é claro, ninguém percebe. Afinal, eles são pessoas inteligentes, carismáticos, confiantes, sempre sabem o que dizer de forma eloquente. Mesmo sem comprovação ou diagnóstico clínico, segundo análises de especialistas em psicologia e psiquiatria, é plausível supor que Alexandre de Moraes era um dentre os 6% de psicopatas ou narcisistas que se formaram no curso de Direito da USP daquele ano. Mas esse era apenas o primeiro degrau de uma carreira movida por ambição. Ainda jovem, percebeu que cada novo diploma representava mais do que conhecimento. Era prestígio, era status. Então mergulhou em especializações, mas ainda faltava algo. Moraes queria poder. No início da década de 90, com apenas 23 anos, passou em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público de São Paulo. Era seu primeiro cargo de comando. Como promotor de justiça, tinha agora em suas mãos o poder de acusar, fiscalizar e destruir reputações. Ao longo de uma década, construiu a reputação de xerifão, centralizador, autoritário e intolerante. Não era um operador da lei comum, era o personagem perfeito para o sistema, o carrasco. Exatamente para aplicar o que a Constituição determina, o que a lei determina, e é isso que eu vou fazer, então, secretário, aplicar a lei. Então não tem acordo. Como promotor, ele bebe de uma fonte viciante. Sente o gosto embriagante de punir, de dobrar vontades, de calar e intimidar. Mas sua ambição não tinha limites. E se quisesse adentrar nas verdadeiras estruturas de poder, teria de se tornar um deles, um político. Mas ninguém entra nesse clube sem alguém para abrir a porta. É preciso um padrinho. E Moraes conseguiu o cara certo. E trabalho, competência, honestidade no estado de São Paulo tem nome. O nome é o governador Geraldo Alckmin. Esse grande líder. São Paulo, maio de 2006. Atentado aqui em Cubatão, na delegacia sede, tem polícia ferido, tem polícia morto, pelo amor de Deus! Estoura uma guerra entre as forças policiais e o primeiro comando da capital. Tudo começou no dia 11 de maio com a transferência do líder da facção, o Marcola. Escutas telefônicas revelam que a facção planejava realizar rebeliões em massa durante o Dia das Mães. No dia seguinte, 74 motins foram realizados em penitenciárias do estado. Delegacias, carros e bases das polícias e corpo de bombeiros foram atacados.
Os ataques começaram na noite de sexta-feira. Foram quase simultâneos. Em 4 horas, 20 policiais foram assassinados. E o número de mortes aumentou durante o fim de semana. Os eventos ficaram conhecidos como os Crimes de Maio. Foi a maior ofensiva já registrada por uma facção criminosa no Brasil até então. Mas não foi um ataque repentino. O governo recebeu avisos claros antes de acontecer. Como integrante do primeiro comando da capital PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. O PCC exigia melhores condições nos presídios. Estavam insatisfeitos com maus tratos policiais e avisaram: se nada mudasse, o estado de São Paulo pagaria o preço. Da semana em diante, o que você vai ver na rua, você não vai acreditar, cara. Você não vai acreditar o que você vai ver na rua. É pra acabar o estado de São Paulo. Na época, o governador era Geraldo Alckmin. E sua resposta às ameaças foi a mais catastrófica possível. Porque daí o Alckmin resolve, quando ele vê que é verdade, ele dá um tiro pela culatra. Acho que junto com as seclas dele pensam que espalhar os chefes, Cezinha, Geleia, Julinho Carambola, iria enfraquecer a facção. Essa movimentação de presos já estava propriamente acordada com o governo do estado, no sentido de movimentar aqueles líderes e uma parcela dessa facção criminosa. Julinho Carambola chega em Mato Grosso, já distribui lá o estatuto do PCC, já todo mundo vira PCC no Mato Grosso. Geleia no Rio de Janeiro, já conhece Fernandinho Beiramar, já se juntam ali numa aliança. Descobrem isso, mandam o Geleia junto com o Cezinha lá pro Paraná. E claro que isso causou uma revolta no espírito desses indivíduos. O diretor, ele tem escola pra casa dele, você não tem. Mas tem gente na secretaria, eu falar pra você, mas tem gente na secretaria puxa no computador, eu leio isso de vocês, cara. Tem o endereço de vocês tudo, cara. Ah, que Maria, tá desse jeito? O dinheiro compra tudo, cara. Tá desse jeito, cara? O dinheiro compra tudo, mano. Tudo tem o seu tempo. Mas tem gente na secretaria. Só pode ser coincidência. Durante os ataques mais brutais já registrados de uma facção no Brasil, um dos bandidos admite ter gente na secretaria na mesma época em que o secretário era ele, Alexandre de Moraes. Isso não prova nada. Não é como se Moraes tivesse relação com o primeiro comando da capital. Mas por que então ele estava sempre por perto? Veja bem, o arquétipo linha dura que apresentou durante a promotoria foi o que levou Alexandre a se tornar homem de confiança de Alckmin. Apadrinhado pelo governador, começou pela secretaria e rapidamente ganhou espaço nas estruturas do Estado, o mesmo Estado que encerrou os crimes de maio, fazendo acordos com o PCC. Ele, um representante da PM, um representante da Secretaria de Administração Penitenciária e mais a advogada do Marcola. Todos foram até o presídio de Presidente Bernardes, num avião da Polícia Militar, cedido pelo governo do estado. O Marcola foi retirado da cela. Do you take some responsibility for the PCC gaining such strength? Why wasn't something done about that sooner? O governo nega que houve acordo até hoje. Nega com veemência. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha dado a entrevista. Porque não tem o menor. A rota mandou um ladrão pro saco. Não dá 10 minutos, o subcomandante da rota me liga no telefone, o governador tá me ligando, o governador Geraldo Alckmin está me ligando aqui,
pra gente sair do Paraisópolis. Nós tínhamos um policial baleado nosso lá dentro. Não há outra palavra que possa definir o que ocorreu dentro desse presídio, senão a palavra acordo. A partir dali, o PCC percebeu que não era só mais uma gangue. Tinha controle não só de vielas e becos, mas também de estruturas de poder. Tinham agora influência política. Dali em diante, a facção se tornaria uma organização com ambições políticas, econômicas e institucionais. A organização seria tão sofisticada que teria vários departamentos, como uma empresa. O novo modelo administrativo daria aos seus integrantes uma espécie de seguro com direito à assistência jurídica e funerária. A facção criminosa que age dentro e fora dos presídios agora criou uma seção de recursos humanos. Passa só o seu primeiro nome. Renato, a matrícula 655-103, 6 últimas cadeias. CDP Vila Prudente, Lavina 3, CDP de Diadema. Mas se há algo em comum entre todas as grandes organizações, é que elas não economizam em advogados. Mensagens que foram interceptadas pelos investigadores e publicadas na reportagem mostram planilhas com gastos anuais da facção com advogados. Em 2014 foram R$2.600.000. Mas o PCC não era o único crescendo naquela época. Nos anos seguintes aos crimes de maio, Alexandre de Moraes teve uma ascensão meteórica. Sob a tutela de Alckmin, se tornou membro do Conselho Nacional de Justiça e avançou com novos cargos no governo Kassab, outro aliado de Alckmin. Ali, se tornou peça-chave. Acumulou 4 cargos ao mesmo tempo: secretário de Transportes, de Serviços, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e também da SP Trans. Acumulou tanto poder que foi apelidado pela imprensa de supersecretário. O motivo era simples. A máquina urbana que gerenciava sozinho concentrava em suas mãos um orçamento colossal. Alexandre de Moraes está à frente da Secretaria Municipal de Transportes. A pasta tem o 3º maior orçamento da prefeitura. São R$2,4 bilhões. Alexandre acumulava cada vez mais poder no setor de transportes de São Paulo. Mas então, de repente, por algum motivo, ele larga tudo. Abandona uma trajetória meteórica no poder público para abrir um escritório de advocacia na iniciativa privada. Deixa para trás prestígio, influência e poder. Mas por que alguém faria isso? Não é o que se espera de um indivíduo ambicioso, a não ser que tivesse enxergado uma oportunidade ainda maior. Bingo. Transcooper, uma empresa que operava linhas de transporte alternativo em áreas dominadas pelo crime organizado. Uma cooperativa com mais de 120 processos nas costas. E quem assume todos eles? Alexandre de Moraes, o mesmo que até pouco tempo controlava a secretaria que regulava o sistema de transporte na cidade. O mesmo que, por coincidência, tinha poder direto sobre contratos e licenças desse tipo de cooperativa. Suspeito? Sim. Ilegal? Não. Mas tudo fica ainda mais estranho após um episódio em 2014. No dia 12 de março, uma operação do Departamento de Investigações Criminais intercepta uma reunião secreta na garagem da Transcooper. Entre os participantes estão milicianos condenados por tráfico, integrantes do PCC conhecidos pela polícia e até mesmo Luiz Moura, ex-foragido da polícia e deputado do PT. O deputado participou de reunião onde estavam 13 integrantes do PCC. A Polícia Civil realizou uma operação na sede da cooperativa e deteve 40 pessoas. Aquela foi a primeira peça de um dominó que resultaria na abertura de um inquérito escandaloso. No setor de transportes, a Polícia Civil descobriu que o primeiro comando da capital, PCC, estaria usando frotas de ônibus em nomes de laranjas para lavar o dinheiro do narcotráfico. Alexandre de Moraes não quis dar entrevista. Eis a linha do tempo. Final de 2010. Moraes abandona seus cargos políticos na Secretaria Municipal de Transportes. Janeiro de 2011. Ele inaugura seu escritório de advocacia e é imediatamente contratado para assumir a defesa da Transcooper.
Meados de 2014. A cooperativa começa a ser investigada por envolvimento direto com o PCC. E 1º de janeiro de 2015. Moraes volta para a política como secretário da Segurança Pública, já com seu escritório de advocacia fechado. É claro, não há evidências de que ele tenha participado diretamente de atividades ilegais da Transcooper, mas é aquele velho ditado: tem bico de pato, penas de pato, pés de pato, mas diz que não é um pato. Porque imagine o seguinte: você é um executivo bem-sucedido, está ascendendo rápido na carreira corporativa. Em poucos anos, se tornou vice-presidente de uma grande corporação. Mas, sem qualquer motivo aparente, você decide largar tudo. Abandona sua posição de prestígio para se tornar um faxineiro de um bar. Sua função é limpar a sujeira. Então, é claro, você precisa conhecer o estabelecimento o suficiente para saber onde a sujeira está. Mas, certo dia, a polícia faz uma batida no local e, nos fundos, descobre uma sofisticada operação de tráfico de drogas. O bar era uma fachada. Você diz estar surpreso, diz que não sabia de nada. Afinal, é apenas o faxineiro. E o mais estranho, logo depois, decide encerrar sua breve carreira na faxina para imediatamente voltar ao cargo de executivo que, por algum motivo, ainda estava lá te esperando voltar. Mas o hábito de jogar a sujeira daquele bar para debaixo do tapete te acompanha pelo resto da vida. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manteve o sigilo do relatório produzido pela BIM, cujo conteúdo teria tentado ligar o magistrado ao PCC. Se olharmos no passado não tão distante, o PT também tentou ligar Alexandre de Moraes ao PCC. Existe um tweet que já foi apagado pelo partido que diz o seguinte: #ministro golpista, Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Veja aqui. De alguma forma, a reputação de Moraes sempre sai intacta. As coincidências se acumulam, mas as denúncias evaporam, inclusive aquelas feitas pelo PT, que um dia foi seu inimigo declarado. Mas hoje, apaga os rastros e muda de postura pela conveniência dos conchavos. E são justamente esses conchavos que catapultam Moraes rumo ao poder absoluto após um episódio inesperado. Tudo começa com uma invasão, um celular hackeado e um segredo que jamais deveria ter sido descoberto. Mais de 3 milhões de pessoas, segundo a Polícia Militar dos Estados, foram às ruas de 250 cidades ontem para protestar contra a presidente Dilma Rousseff. Abril de 2016. O Brasil vive uma grande crise política. Dilma Rousseff está prestes a enfrentar um processo de impeachment no Congresso. Após anos de escândalos de corrupção que conduziram o país à recessão econômica, a gota d'água se deu com a descoberta de pedaladas fiscais. Manobras ilegais para maquiar o rombo nas contas públicas. As manifestações a favor do impeachment e contra a corrupção, o PT e o ex-presidente Lula foram o maior ato político da história do Brasil. Encheram de verde e amarelo as ruas de todas as capitais e do Distrito Federal. Deputado Jair Bolsonaro do PSC, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. O que ninguém imaginava é que nos bastidores, a semente de uma crise muito pior estava sendo plantada. Na mesma semana em que o Congresso votava o impeachment, Marcela Temer, esposa do até então vice-presidente Michel Temer, recebe uma mensagem que mudaria o rumo do Brasil para sempre.
É oficial. A mulher do vice-presidente está sendo chantageada. De alguma forma, o chantagista tem acesso não somente a fotos íntimas, mas também a arquivos, conversas pessoais e contatos. Algo que poderia ser catastrófico para a imagem de Michel Temer às vésperas de assumir o mais alto cargo da República. Mas ele tem um plano. Preciso que resolva algo urgente. No dia 15 de abril, Alexandre de Moraes, agora como secretário de Segurança Pública, é informado de que o celular de Marcela Temer foi hackeado e é encarregado pelo vice-presidente a encontrar o hacker. Não era um pedido qualquer, era uma grande oportunidade. Não havia tempo a perder. Em poucas horas, ele já havia mobilizado uma força-tarefa de 33 policiais para investigar o caso. Em questão de semanas, a polícia descobre a identidade do hacker, Silvonei José de Jesus Souza, um telhadista de 35 anos sem qualquer histórico de envolvimento com tecnologia, que havia descoberto os dados de Marcela por acaso em uma HD pirata comprado no centro da cidade. Moraes não hesitou em agir. Unidade Alfa, porta quase cedendo. Preparar a entrada. Atenção, equipe 2 pela lateral. Sem visual no segundo andar. 3, 2, 1, porta arrebenta. Poucas semanas após o início das investigações, uma operação cinematográfica na zona sul de São Paulo prende Silvonei. A ação mobilizou 40 policiais e 11 viaturas, que cercaram as imediações da favela Heliópolis, onde o estelionatário residia. A operação acontece no dia 11 de maio de 2016. Coincidência ou não, um dia antes do fatídico evento que consagraria Michel Temer como novo presidente do Brasil. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Resultado final no painel eletrônico do Senado. Com 61 votos sim e 20 não, está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Temer assume a cadeira, e a primeira coisa que faz como presidente é demonstrar gratidão. Nomeado ministro da Justiça, Alexandre passa agora a comandar toda a máquina federal de segurança pública. Controla a Polícia Federal, decide quem será punido e quem será protegido. A aliança com Temer marcava mais do que uma escalada exponencial de poder para Moraes. É o início da transformação de um operador político para um soldado obediente ao sistema. Um ano mais tarde, foi revelado o processo de denúncia feito pelo Ministério Público de São Paulo, com trechos reais da conversa entre Silvonei e Marcela Temer. Achei que esse vídeo joga o nome de vosso marido na lama. Quando você disse que ele tem um marqueteiro que faz a parte baixo nível, pensei em ganhar algum com isso. Quer negociar o que comigo? Isso é montagem. E aí, vai fazer o quê? Quer me encontrar? Sabe que não é montagem, não tem cortes. Bandido, criminoso, minha vida é limpa e basta. Montagem, é montagem. Não tenho medo de você. A chantagem contra Marcela nunca foi sobre fotos íntimas. Era sobre um áudio comprometedor em que ela admite práticas baixo nível de Michel. A operação bem-sucedida conduzida por Alexandre de Moraes abafou o caso. Foi o suficiente para demonstrar sua utilidade ao sistema, mas não o suficiente para livrar Temer do que acontecia em Curitiba naquele momento. Foram cumpridos 3 mandatos de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 12 que de atuam na busca e Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal ofereceram hoje em Curitiba denúncia contra 27 pessoas. São quase 2 bilhões de reais bloqueados. A Operação Lava Jato da Polícia Federal derruba um assessor do ministro da Previdência. Outra planilha encontrada pela Polícia Federal no escritório de Alberto Youssef mostra que grandes empreiteiras repassaram 31 milhões de reais para firmas controladas pelo doleiro. etapa da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, hein? Quinta teve uma, sexta teve outra, essa semana vai ter mais. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. Opa, vai ser... Tudo começou em março de 2014, durante uma pequena investigação contra doleiros do Paraná.
O esquema funcionava num posto de gasolina em Brasília. Ali se lavava de tudo. Na lavanderia, roupas. No lava-jato, carros. E na casa de câmbio dos fundos, é claro, dinheiro. Era um daqueles casos que começam como nota de rodapé de jornal local, mas aos poucos vai tomando proporções nacionais. O que a Polícia Federal encontrou ali era a ponta de um iceberg. Um rastro de propina que conectava empreiteiras, políticos e diretores da Petrobras a um esquema bilionário. Em pouco tempo, a operação batizada Lava Jato levou a polícia até os peixes grandes. Empresários, ministros, senadores, governadores. Nenhum cargo era alto demais. A lista de políticos envolvidos era enorme. Enquanto isso, em Brasília, após o impeachment de Dilma, o PMDB de Michel Temer e o PSDB de Alckmin, que até então se colocavam como rivais, decidiram se juntar. A aliança não era só conveniência, era também autoproteção, porque quando as delações começam a acontecer, os esqueletos no armário ameaçam demolir a casa inteira. Ele me pediu 30 milhões de doação. Propinas pagas pela Odebrecht para agentes Quando públicos. Que surgiu esse assunto de propina aí para o senhor e o senador Renan? O PSDB entrou oficialmente na base aliada de Temer, ocupando ministérios e cargos. José Serra foi nomeado chanceler. Aloísio Nunes, Relações Exteriores. E Alexandre de Moraes parecia desempenhar um papel estratégico. Era o elo entre os dois blocos políticos. Ele era útil ao propósito que unia o PSDB e o PMDB. Ele já foi chamado pela imprensa de o Pitbull de Temer e até de Robocop nas redes sociais. Comandar o Ministério da Justiça significava controlar a Polícia Federal, justamente aquela encarregada da Lava Jato. O novo ministro assume um papel fundamental no prosseguimento da Operação Lava Jato. Apesar de autônoma, a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. O real problema fica evidente logo no início do mandato, quando Alexandre deixa a vaidade escapar e faz uma declaração polêmica. Pode chegar é apoio total à Lava Jato. Tanto que falam e que você vê. Sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, pode ver Estamos essa unidos e semana. mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. De fato, já no dia seguinte, a Polícia Federal entra em ação. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, foi preso hoje em São Paulo em mais uma fase da Operação Lava Jato. O ex-ministro Antônio Palocci foi detido no apartamento dele, num bairro de classe alta em São Paulo. Os agentes também fizeram apreensões na residência do petista. Era o ministro da Justiça, antecipando uma operação sigilosa da Polícia Federal para ganhar capital político. Pela primeira vez, ele sai enfraquecido do episódio. Aquilo escancarou a parcialidade de Moraes e levantou um questionamento. Se ele era capaz de usar informações sigilosas da Lava Jato para ganhar capital político, por que não seria capaz de influenciar o curso da operação em favor dos seus aliados? Era o cão leal do sistema, o Pitbull de Temer, comandando a polícia responsável por uma mega operação que lidava com políticos de alto escalão. Não se engane. Temer também tinha esqueletos no armário. Muitos de seus aliados e ministros estavam envolvidos até o pescoço na Lava Jato. O dinheiro apreendido na Bahia, num apartamento ligado ao ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, já passa de 22 milhões e meio de reais. O ministro dos governos Dilma e Temer, Henrique Eduardo Alves, foi preso hoje em Natal por corrupção e lavagem de dinheiro. Perto de completar 6 meses na prisão, Eduardo Cunha viu o processo contra ele andar rapidamente nas mãos do juiz Sérgio Moro. Sob vaias e gritos de protestos, Henrique Eduardo Alves foi levado de seu apartamento por agentes da Polícia Federal. Aos poucos, as delações conduziam a investigação até o atual presidente do Brasil. Aos procuradores, o delator Márcio Faria relata ter participado de um encontro em julho de 2010 no escritório de Michel Temer, em São Paulo. Nessa sala estava presente o Michel Temer, ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui. Eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha,
o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás. O encontro seria para acertar o repasse de 5%, o equivalente a 125 milhões de reais, sobre o valor de um contrato firmado com a Odebrecht Engenharia Industrial. Temer citado, ministros próximos delatados. A blindagem política começava a trincar. Frear a Lava Jato estava se tornando prioridade número 1 para a casta política brasileira. E eles sabiam muito bem qual era o caminho para isso. A solução mais fácil era botar o Michel. Defenda só o Renan que tá contra essa porra. Um aborto. Eu não gosto do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esqueça o Eduardo Cunha, mas o Cunha tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazer todo mundo e parava tudo. E aí pra delimitar onde tá. Pronto. Parava tudo. Logo no início do governo Temer, um escândalo envolvendo o novo ministro do Planejamento revelou que o caminho para frear a Lava Jato era conseguir influência no Supremo Tribunal Federal. Em uma gravação vazada, Romero Jucá admite a estratégia. Ainda de acordo com o jornal, Jucá disse que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a Operação Lava Jato pode causar em vários partidos. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, mas não citou os nomes. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Aquilo evidenciava duas coisas. A primeira é que o STF era o caminho para estancar a sangria. A segunda é que havia um desafio a ser superado. Um desafio chamado Teori Zavascki, ministro relator da Lava Jato no Supremo. Um dos poucos que não sorria para câmeras, não jantava com políticos e se recusava a ser chantageado. Com um perfil técnico e garantista, sua postura gerava respeito e temor. A casta política estava claramente desesperada com os avanços da Lava Jato. O problema é que o caminho para travar o processo passava por um homem que se recusava a negociar. 77 delações premiadas, mais de 200 políticos mencionados, governadores, senadores, ministros. A maior delação da história estava no colo de Teori Zavascki. Era uma corrida contra o tempo. De um lado, criminosos sem escrúpulos, dispostos a fazer de tudo para enterrar a operação. Do outro, um juiz metódico, disposto a avançar o processo até as últimas consequências. Uma bomba relógio estava armada e a contagem regressiva já tinha começado. Numa publicação em redes sociais, Francisco Zavascki, o filho de Teori, demonstra genuína preocupação. É óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há. Isso é, que criminosos do pior tipo, conforme o Ministério Público Federal afirma, simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto. Se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Teori sabia que estava correndo contra o tempo, então decidiu abrir mão das próprias férias para avançar os trabalhos da Lava Jato. Em dezembro de 2016, enquanto Brasília se esvaziava para o recesso de fim de ano, ele varava noites debruçado sobre pilhas de documentos. Milhares de páginas sobre delações transcritas, centenas de nomes, governadores, senadores, ex-presidentes. Não era só mais um caso jurídico, era uma missão de vida. Em 18 de janeiro, Teori se encontra com o procurador-geral Rodrigo Janot para discutir os últimos detalhes antes de homologar as delações. A bomba relógio estava prestes a eclodir, mas então... Puxa! Respira por isso aí! Bota na boca! Puxa a corda agora, puxa a corda. Puxa a corda! Levanta aqui, ó.
Vamos adiantar porque ela pagou, hein? O homem diz agora, olha. O homem disse, vamos adiantar que ela pagou. Naquela altura ela já estava morta. Morre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele que havia interrompido as férias para analisar o processo. Teori Zavascki era, no STF, o relator da Lava Jato, a maior investigação sobre corrupção de toda a história do país. Com a morte do ministro, ainda não se sabe quem vai assumir as funções dele. Aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo, meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito. Ele é preparado tecnicamente. Ele está preparado para enfrentar qualquer um jurista de lá. É que era um trabalhador compulsivo. Ele sempre pretendeu ir para o Supremo. Foi tudo muito rápido, tudo muito estranho, tudo muito conveniente. E não parava por aí. 2 delegados da Polícia Federal foram assassinados numa casa noturna em Florianópolis. Um deles foi responsável pela abertura do inquérito que investiga a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Mas, aparentemente, aquilo não passou de uma sequência de coincidências. O laudo técnico do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes não encontrou indícios de sabotagem. Não havia falha mecânica, nem falta de combustível na aeronave. O relatório final apontou como causa provável uma desorientação espacial do piloto. Um piloto experiente, com mais de 7.000 horas de voo acumuladas. E enquanto o país ainda tentava entender as consequências do acidente, o sistema já se articulava para preencher o vácuo de poder. Uma vaga decisiva foi aberta na mais alta corte do país. E o nome já estava lançado: Alexandre de Moraes. Em apenas 4 horas após a aprovação no Senado, o presidente Michel Temer nomeou hoje o jurista Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal. A nomeação de Alexandre de Moraes, que será revisor da Lava Jato no STF, foi contestada pelos senadores de oposição por causa da ligação do jurista com o governo federal. A votação secreta que confirmou Alexandre de Moraes no STF durou menos de 1 hora. A senadora petista Gleisi Hoffmann foi a única a falar como representante da bancada de oposição contrária à indicação. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. O senhor não se declarou impedido porque o senhor não pode. Porque eles indicaram o senhor justamente para o senhor ser revisor da Lava Jato. Temer indicou Alexandre de Moraes para a vaga de juiz no Supremo. Alexandre será o revisor dos processos da Lava Jato. Alexandre é ministro da Justiça de Temer. Temer citado 43 vezes em delação da Odebrecht na Lava Jato. Ministro tem foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo. Se Supremo, Senado, Temer e Alexandre levassem em conta a opinião do próprio Alexandre, ele não poderia ser ministro do Supremo. Há 7 anos, para se tornar doutor pela USP, Alexandre defendeu uma tese. Quem servisse a um presidente da República em cargo de confiança não poderia ser indicado para o Supremo pelo mesmo presidente. Isso para se evitar demonstração de gratidão política. Boa noite. Senhor ministro, em nome do Supremo Tribunal Federal, dou-lhes as boas-vindas na nossa casa. Desejo que seja um período de muito trabalho, fecundo para o Brasil. Para os cidadãos. Entrem nos ônibus e saiam em paz.
O exército acatou a determinação do imperador Xandão Cabeça de Ovo e estamos aqui, sem saber para onde vão nos levar. Que seja um tempo muito bom e muito virtuoso para Vossa Excelência e para todo o tribunal, com a ajuda que com certeza será muito grande de sua parte. Tirar esse relógio para botar dentro de uma caixa, ficar na minha perna. O senhor não sabe o que é isso, não? É um relógio? É, um relógio Tá certo. Vai tirar, viu? Tenha fé. O novo ministro assumiu o papel de juiz, mas com a postura de um imperador. Não foram necessários decretos ou tanques nas ruas, bastou uma caneta. Pela primeira vez, Alexandre de Moraes havia recebido uma que dispensava intermediários, que era independente de alianças ou autorizações vindas de cima. Quem carrega essa caneta recebe um superpoder, o das decisões monocráticas. Com a cartada da urgência, os artigos 102 da Constituição e 21 do Regimento Interno do STF concediam a um único ministro o poder de suspender leis, paralisar investigações da Polícia Federal e travar políticas de um governo inteiro. Brechas da lei que poderiam facilmente ser utilizadas para decisões arbitrárias. E foi exatamente isso que aconteceu. Um levantamento da agência pública revelou que, entre 2017 e 2018, o STF já havia proferido 73 liminares monocráticas em ações de controle constitucional. Moraes, sozinho, assinou 25 delas. 1/3 das medidas autoritárias do Supremo pertencentes a um único homem. Em média, era uma decisão por semana. Juristas começaram a utilizar um novo termo para descrever o que estava acontecendo: ministocracia, quando a vontade de um ministro vale mais que a de todo o plenário. Moraes bebia agora da fonte quase ilimitada de poder. Eu disse quase, mas para ele ainda não era o suficiente. Hoje, o que o país mais precisa do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, como um todo, é o papel de moderação, o papel de árbitro entre os poderes. Até aqui, Alexandre tinha um grande poder, mas ainda estava preso às regras. Na maioria das vezes, precisava que um caso caísse na sua mesa. Precisava de provocação. Ainda era apenas um dentre 11 ministros, mas isso muda em março de 2019. Resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o país criticava o que ainda restava da Lava Jato, o então presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu abrir a investigação criminal mais criminosa da história. O presidente da Corte, Dias Toffoli, anunciou a abertura de um inquérito para investigar a existência de fake news que atingem ministros e seus familiares. Dias Toffoli não explicou qual fato gerou essa investigação, porque o processo corre em sigilo, mas disse que notícias falsas e caluniosas atingem a honra e a segurança dos ministros. Justiça eleitoral, ela é criticada direto por nós. Por que agora é crime criticar a justiça eleitoral? De ofício, sem provocação da Polícia Federal, sem vítima definida, sem fato determinado, sem a distribuição natural da relatoria, ele entrega nas mãos de Moraes um instrumento perfeito para o poder absoluto. Ele é investido da presunção de que ele é o especialista em segurança pública. O inquérito das fake news quebrava os pilares do processo penal brasileiro. Uma investigação nascida da vontade do STF, conduzida por ele mesmo, contra quem ele quiser, pelos motivos que ele quiser. Uma aberração jurídica completa. Cabe a nós ficar de olho. Inquéritos não podem ser instrumentos políticos. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o objeto da investigação? Quem ou o que será investigado? Considerando o fato exótico de que, por ofício, o órgão
condenador, julgador, abriu uma investigação, abriu um inquérito. Qual é o objeto? Sem essa resposta, as liberdades individuais ficam sob risco. Naquele dia, algo mudou para sempre no Brasil. Semanas após a abertura do inquérito, veio o primeiro sinal de que aquele era o início de uma era sombria. O amigo do amigo de meu pai. Este era o nome de uma reportagem que trazia à tona a relação entre o ministro Dias Toffoli e a Odebrecht, empreiteira protagonista da Lava Jato. Mas o cão leal do sistema estava de prontidão para agir em sua defesa. Alexandre não pediu esclarecimentos, não contestou fatos, simplesmente determinou que tirassem do ar a reportagem de capa daquela edição da Cruzoé. Pela primeira vez em décadas, a censura havia voltado ao Brasil. E com ela, o medo. O ministro Alexandre de Moraes cancelou os passaportes e bloqueou as contas bancárias dos jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. O que ele tirou de mim não foi só o exercício da minha função, foi um valor inestimável, é toda a minha vida que está aí. Posso confirmar que o meu passaporte foi cancelado, que as minhas contas bancárias, inclusive na pessoa jurídica, estão congeladas. A Jovem Pan está desde a última segunda-feira sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Todo mundo que é contra o sistema vai preso por uma razão pífia tipo essa daí. Sim. E não tem como recorrer e chorar pra mãe. Dentre as incontáveis e já amplamente documentadas atrocidades, inconstitucionalidades e crimes de Alexandre de Moraes, teve uma que serviu de base para a consolidação de uma ditadura no Brasil: a supressão da verdade, o controle sobre o discurso. A partir daquele ponto, o preço de se fazer jornalismo no Brasil ficou alto demais. Em junho completará 2 anos que eu não vejo a minha família. Há 2 anos atrás, a Polícia Federal invadiu minha casa quando o meu filho Pedro estava na barriga da minha esposa, com 9 meses. E a segunda busca e apreensão, a Polícia Federal invadiu minha casa mais uma vez. Abre. De novo, meus advogados vão tentar ter acesso aos autos. Isso é outro inquérito. Sigiloso. A primeira foi pior porque eles colocaram armas em nossas cabeças, invadiram nossa casa como se fôssemos criminosos, inclusive arrombando a porta da nossa casa. Há 2 anos eu não vejo a minha família e o Dia das Mães é sempre um dia muito difícil. Mas nesses dias difíceis é importante você tomar uma atitude. E a minha é sempre continuar lutando pela liberdade, lutando pelo jornalismo livre. Não há democracia onde há presos políticos, não há democracia onde o jornalismo não é livre. Esse documentário a que você acabou de assistir é o primeiro da Timeline. A nossa ideia, desde o início, era resgatar o verdadeiro jornalismo, trabalhar com os fatos, com a busca da verdade, com a curiosidade, com a desconfiança, com as perguntas. Infelizmente, grande parte da imprensa abriu mão disso tudo. A mídia de hoje não fala mais a verdade, não fala sequer aquilo que vê. E pior, ainda persegue os jornalistas que ousam falar a verdade, e é por isso que a Timeline está aqui nos Estados Unidos para que possamos ser livres e fazer um jornalismo que volta a falar aquilo que realmente está acontecendo. Resistir não é o suficiente. A Timeline também quer devolver a você aquela liberdade, aquela coragem e a honestidade que hoje, infelizmente, a mídia desistiu de entregar para você. Para ser independente, um veículo de comunicação não pode depender de verbas públicas, de governos, também não pode ter o rabo preso com patrocinadores poderosos que querem, por exemplo, interferir na linha editorial.
Ou seja, a liberdade tem um preço. E este preço é a independência. Somente um jornalismo verdadeiramente independente pode trazer a você uma informação que não tem viés de interesses de terceiros. Não. E quem mais iria se importar com isso, senão você? E é para você que nós fizemos esse documentário. Este documentário ao qual você acabou de assistir é apenas o primeiro. Nós queremos produzir vários documentários e também filmes de ficção. A Timeline quer expandir a sua capacidade de produzir documentários e filmes com investigações profundas, com informações que não são fáceis de obter e, obviamente, com um padrão de qualidade internacional. E esse padrão custa caro. Mas quanto mais apoio tivermos, mais longe a gente pode chegar. Mais pessoas nós podemos alcançar. Se você entende o que a gente faz, se você entende a nossa luta, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Além de poder apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tem também links na descrição do vídeo, onde você pode fazer a sua assinatura e apoiar esse projeto. Aqueles que poderiam mostrar tudo isso que nós mostramos, até com qualidades maiores, têm o poder do Estado. Nós só temos você. Nós podemos ir muito longe. Isso depende de sacrifícios, como o nosso aqui no Exílio, trazendo para vocês a melhor informação possível. Agora, nós contamos com a sua ajuda e o seu apoio, porque nós não estamos lutando sozinhos. A Timeline é feita para vocês e por vocês.